estamos fazendo umas semanas, né, de Jonas. Estamos em Jonas 3, amém? Vamos começar a leitura, Jonas 3. Antes eu gostaria de, como sempre, fazer umas perguntas. Eu vim perguntando no carro, e aí eu perguntei para Cláudio, para Davi, para Tiago: Deus se arrepende? Alguns sims, alguns nãos. E aí eu falei para eles: vocês vão saber hoje se Deus se arrepende. Quantos acham que Deus se arrepende? Quantos acham que Deus muda sentenças ao seu respeito? O que Deus pode fazer com uma pessoa que está totalmente empenhada a servi-lo, a segui-lo, a obedecê-lo? O que vocês acham que Deus está disposto a fazer com essa pessoa? Importa que você obedeça, amém? Importa muito mais o teu coração. Importa muito mais a tua obediência do que sacrifícios, do que votos de tolo. Nós servimos a um Deus de segunda chance. Nós servimos a um Deus de segunda oportunidade. Nós vamos ver isso hoje no livro de Jonas. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: quantas vezes? Pela segunda vez. Porque no capítulo 1, o que o Senhor vai falar com Jonas agora, Ele já tinha falado. Se Deus precisar, Ele vai repetir a mesma palavra na sua vida, até você entender, até você servir, até você obedecer. Eu sugeri esse louvor, eu tenho um chamado, porque verdadeiramente eu creio que aqui todos têm um chamado de Deus, amém? Mesmo que você não queira, mesmo que você não fuja, não importa, não interessa. Diga assim, ó: o escolhido não tem escolha. Esse é você, esse sou eu. Jonas foi escolhido, ele não teve escolha. Eu perguntei na outra quarta: o que é que Deus precisa fazer para você, ou até te levar, para você entrar no lugar secreto com Ele, para você entender que o chamado é dEle e Ele quer que se cumpra na sua vida? Será que Ele precisa te levar ao mais profundo? Será que Ele precisa te levar para dentro de uma barriga de um peixe grande? Eu tenho algo a lhe dizer: Ele vai fazer. Porque importa que o chamado dele na sua vida se cumpra. Importa o que ele sonhou para você seja realizado. Importa a palavra dele na sua vida. Diga: Ele vai fazer. Então não demora não. Fala logo: eis-me aqui. Fala logo: envia-me a mim. Fala logo: eu vou te obedecer. Melhor do que passar por dificuldade. Teimosia só atrapalha. Rebeldia só atrapalha. Desobediência só atrapalha, só atrasa. Te faz ficar mais tempo na prova. Te faz ficar mais tempo no deserto. E nós sabemos que deserto é passagem, não é moradia. O deserto não é para mim, não é para você. Mas nós precisamos passar por ele, porque precisamos passar pelo processo de Deus para chegar ao propósito dele. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: levanta-te. Deus quer que você se levante nesta noite. E quantas vezes Ele precisar falar, Ele vai falar: levanta-te. Enquanto você não se levantar, Ele não vai cansar de falar, porque Deus não se cansa. Eu canso de falar, mas Deus não se cansa, e glória a Deus por isso que Ele é Deus, e eu não sou. E vai à grande cidade de Nínive. Deus tem uma grande cidade para você. E eu sei que você não vai gostar de pregar para essa grande cidade, porque o grande de Deus não é o nosso grande. O grande de Deus é o inverso, é uma cidade má, é uma cidade que as pessoas são más, é
É uma cidade que Jonas nem queria que fosse salva, queria que fosse destruída mesmo, diante da maldade. Tenha cuidado quando o teu pecado, quando a tua maldade subir as narinas de Deus, porque o basta dele na sua vida virá. E o basta dele não é o meu basta, é o basta dele. E ele vai te levar aonde for, mas o que importa é que seja cumprido o propósito e o chamado dele na sua vida. Amém? E vai à grande cidade de Nínive e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. É uma ordem. Missão dada, missão cumprida. Ordem é para ser obedecida. Quando te derem uma ordem, obedeça. Ainda mais vindo de Deus. Levantou-se, pois, Jonas. Dessa vez ele se levantou rápido. Mas por quê? Porque foi preciso passar pelo vale da sombra da morte. Foi preciso ele sentir a alma dele, as forças dele desfalecida. No primeiro não aconteceu isso, ele levantou. Não, ele fugiu, ele foi para o outro lado. Vai ficar indo para o outro lado até quando? Vai ficar fugindo até quando? Vai ficar evitando Deus até quando? Deus vai te pegar. Amém. E é melhor que ele pegue mesmo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Quando você vai a um lugar, é segundo a palavra do Senhor na sua vida, não é segundo a tua palavra. Ora, Nínive era uma grande cidade, 3 dias de jornada. Era uma grande cidade. E para você passar por ela, eram 3 dias nessa grande cidade. Olha só o que aconteceu. E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia. Como ele foi rápido. 3 dias. Era para ele passar pela cidade toda, de tão grande que era. Em um dia ele fez. E clamava dizendo. Só que eu vi alegria aqui. As coisas, ele fez em um dia porque ele estava tão apressado para falar logo para esse povo o que Deus queria. E às vezes a gente tem isso, sabe? A gente gosta de falar tipo sentença de morte para as pessoas. A gente é rápido. Como a gente é rápido? É para falar em 3 dias, ele falou em um só. Muitas vezes, aqui na verdade foi o Senhor que falou. Mas tenha cuidado quando você falar no nome dele. Tenha cuidado em você decretar sentenças de morte para pessoas. Sentenças de doença. Sentenças de divisão. Sentenças que Deus não mandou você falar. Sentenças que ele ainda não disse para você dizer. E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Subvertida aqui é destruída. Subvertida aqui é arruinada. Toda a cidade será destruída. Toda a cidade será arruinada. E ele fez tão rápido isso, porque como notícia ruim se espalha, como notícia ruim chega logo, chega rápido. Cuidado com o que você tem ouvido. Peça discernimento espiritual. Peça confirmação de Deus. Nessa passagem foi Deus mesmo que mandou falar. Mas eu vejo ele tão rápido para dar a má notícia, porque o coração dele não estava ali. Eu vou lhe dizer uma coisa. Não é quem eu quero que Deus salve. Porque é muito fácil eu falar: eu quero que Deus salve essa. Não, essa não. Essa aqui você pode deixar. Deus quer salvar a todos. Até aquela que você não gosta. Aquele que você não gosta. Aquele que lhe magoou. Aquele que lhe fez mal. Aquele que lhe perseguiu. Onde está lhe perseguindo? Ele diga: Deus ama a todos, perdoa a todos e quer salvar a todos. Esse é o Deus que eu e você serve. Dê glória a Deus, aplauda ao Senhor. Não é na minha vontade. Por isso que o amor dele é incondicional, sem condição. Mesmo que você não ame, ele te ama. Mesmo que você não queira, ele te quer. Mesmo que você se afaste dele, ele quer se aproximar de você. E às vezes a gente fica achando que Deus pensa como eu penso. Não, fulano é muito chato, Deus. Sabe de uma coisa?
Ele morreu por essa pessoa. E Ele ama essa pessoa tanto quanto ama você. É difícil às vezes entender, né? Meu Deus, como é que você ama essa pessoa? Deus. Ele é Deus. Por isso que Ele é Deus. E os homens, 5. E os homens de Nínive creram em Deus. Oh, querido. Os planos, diga, os planos de Deus. Ixi, 2 pessoas falaram. Os planos de Deus não falham. A sentença de morte veio numa rapidez. Mas quando Ele fala que a palavra dele não volta vazia, quando Ele fala que tudo pode passar, todas as coisas passarão, mas a palavra dele é eterna, amém? A única que não vai passar. É a única que vai e faz aquilo para o qual foi enviada. Se for da minha palavra, ela volta vazia, ela sabe, dá a volta. Mas a de Deus não. A de Deus, mesmo você falando sem querer, Deus mandou dizer rápido, a palavra dele se cumpre. Porque Ele é Deus. Diga, Ele é Deus. Eles creram em Deus. Olha, esse Deus aqui é maiúsculo. E eles não serviam a esse Deus que é o nosso Deus, amém? Esse Deus aqui é o nosso Deus. E eles creram em um Deus que ele não conhecia, que eles eram perseguidores, porque eles eram perseguidores de Israel. Eles faziam maldade com Israel, eram inimigos de Israel, então eram inimigos de Deus. Mas quando uma sentença de morte vem, no instante você crê. Será que Deus precisa declarar uma sentença de morte na sua vida para você crer nele? Será que Deus precisa, dar um basta em alguma coisa que você já sabe que precisava dar basta para você crer nele? O que Deus precisa fazer para você crer nele? Eu não quero que você creia em homens, porque os homens são falhos e nem a sua força deve estar nele. Creia em Deus, querido, que faz todas as coisas, que é soberano, que está no controle, que está no comando, que a mão dele está estendida sobre a sua vida, que os ouvidos dele estão assim, inclinados para a tua oração. E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será arruinada, destruída. E os homens de Nínive creram em Deus. Quando você crê em Deus, você toma uma atitude imediata. Diga, imediata. E proclamaram um jejum. Quando você crê em Deus, você jejua. Diga, jejum. E vestiram-se de saco. Querido, quando você crê em Deus, você toma atitude imediata. Você faz jejum e você se humilha diante dele. Vestir de saco aqui é se humilhar. E a única pessoa que você deve se humilhar verdadeiramente é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, amém? E proclamaram jejum e vestiram de saco, desde o maior deles até o menor, ou seja, desde o rei da Síria até o menor. Para Deus não há cargo, não há função, não há nada. Se Deus mandar aqui hoje, todos, independente de função, de cargo, de chamado, de propósito, vai se humilhar perante a presença dele. Aqui ele botou maior e menor para a gente entender, mas no reino de Deus não tem o maior, o menor, porque até os discípulos queriam isso. E ele falou: quem quiser ser o maior, sirva a todos. Ele não falou a um ou só a ele. Você quer ser o maior no reino de Deus? Começa a servir a todo mundo. Quem você gosta e quem você não gosta. Quem te persegue e quem não te persegue. Quem você ama milhões e quem você não ama nada. Sirva a todos. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. A notícia chegou para quem? Para o rei. Diga, a notícia vai se espalhar. A notícia, quando Deus manda, sempre se espalha. Não precisa você botar em direta no status. Não precisa você tirar foto e dizer: olha aqui, ó. A notícia vai se espalhar. Não, eu acho que você não entendeu. A notícia vai se espalhar. Você está pensando na notícia ruim, é porque você está em pecado. Agora, se você está pensando na notícia da salvação, aí você tem que se alegrar.
metade, né? Como fala que metade aqui vai, metade fica, então tá na média. É verdade, né? Cadê? Sim, desde o maior até o menor. A notícia chegou também ao rei de Nínive. Chegou no palácio. Vai chegar em qualquer lugar. Vai chegar na favela, mas vai chegar no palácio. Não tem rua, não tem lugar, não tem beco, não tem nada onde Deus não possa chegar, onde a palavra dele não chegue. Quem limita sou eu, quem limita é você. Quem bloqueia sou eu, quem bloqueia é você. Mas Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Para salvar não, Ele não faz. Cadê? E fez a proclamação. A notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono. Os reis vão se levantar. Aquela pessoa que você acha que nunca vai se converter, vai se levantar. Pensa aí numa pessoa difícil. Pensa aí. Ela vai se levantar. Eu era uma pessoa difícil. E onde eu estou hoje? Porque Deus pega, filho. Deus pega todo mundo. Diga, Deus pega. Agora o melhor, fala para a pessoa do lado: Deus vai pegar você. E fez uma proclamação e a publicou Perdão, eu estou querendo já adiantar. A notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono e despindo do seu manto. O que você precisa se despir para que você reconheça Deus na sua vida? Porque até o maior dessa cidade, que foi o rei, se despiu. O governador, o que mandava, o que dava sentença de morte, querido, há um maior que dá uma sentença maior. E essa, se ele não revogar, ninguém mais revoga. Até o maior vai se humilhar. Até o maior vai se despir da sua vaidade, do seu orgulho, da sua soberba, do seu salto alto, da sua plenitude, porque é humano. E ele se despiu, ele desceu. Você precisa descer. Você precisa se despir do que você precisa tirar, porque se você não tirar, Deus arranca. Vai esperar? Ou você tira, ou Deus mesmo vai fazer o trabalho. E para Ele não tem problema. Cadê? E fez uma proclamação e publicou em Nínive. Oh meu Deus, errei de novo. 6. A notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono e despiu-se do seu manto. Manto aqui fala de autoridade. Ele viu que ele não tinha autoridade nenhuma diante da sentença de Deus. Você sem Deus não tem autoridade. Você sem Deus não tem poder nenhum, porque é o poder dele que se aperfeiçoa em você. Eu sou fraco, e é mesmo, porque é o poder dele que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Até um rei ímpio reconheceu isso. E tem crentes que não estão reconhecendo. Isso é só para nos mostrar o quanto que muitas vezes estamos longe da palavra. E despindo-se do seu manto e cobrindo-se de saco. Você imagina um rei todo poderoso, todo cheio de si, tirar o manto dele, que era a autoridade, e se vestir de saco. Naquela época era a forma maior de humilhação. Era dizer ali, ele estava falando ali perante a cidade, perante o país, perante todo mundo ali, que ele não podia fazer nada. Ele mostrou a insignificância dele. Ele se humilhou diante da palavra de Deus. O que estamos fazendo diante da palavra de Deus? Muitas vezes falta reverência, muitas vezes falta temor. Eu vejo um temor muito grande desse homem, porque sabe quando a gente teme e treme quando falam que vai morrer, porque ninguém quer morrer. Mas o Senhor fala que Ele se agrada da morte dos seus santos. Então tenha medo se você não for santo, porque se for, estai, pois, alegres. Do seu manto e cobriu-se de saco, sentou-se sobre cinzas. Naquela época era a atitude maior de humilhação.
Era uma atitude de reconhecer que você não era nada. O rei, o que mandava e desmandava, estava tendo essa atitude. E fez uma proclamação, e a publicou em Nínive por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não provém coisa alguma, ou não provem, é que é de comer mesmo, coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água. O rei proclamou um jejum para toda a cidade, até os animais jejuaram. E hoje o crente não quer jejuar. O ímpio estava jejuando. O ímpio reconheceu a soberania, a palavra de Deus. Mas sejam cobertos de saco, ou seja, eu me humilhei, se humilhem também. Eu me rendi, se rendam também. Eu vou jejuar, jejuem também. Eu vou me consagrar, eu vou me separar. Se consagrem e se separem também. Reparou que a palavra é para todo mundo? Não é só para os bispos ou pastores ou qualquer um que tem cargo na igreja jejuar, se consagrar. Isso é não, filho, não, você não está entendendo. Esse rei, ele deu uma lição que é para todo mundo, independente de cargo, de função. Porque hoje que a gente quer nome, hoje que a gente quer cargo, hoje que a gente quer chamado. Não, filho, se rende primeiro, se humilha primeiro, se veste de saco primeiro e vai para cinza. Mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais. Até os animais se cobriram de saco, até os animais foram para o pó, até os animais ficaram sem beber água, nem comer nada. Toda a cidade foi proclamada para fazer um jejum. Diga jejum. Diga há poder no jejum. Hoje eu também proclamei um jejum. Segunda-feira, não vou nem pedir para perguntar quem foi que fez, quem não fez. Fica aí a cargo de cada um. Depois não diga porque a sua resposta não está vindo. Coberto de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus. Quando você clamar, querido, quando fala, né? Eu vou clamar até que ele venha, né? Ai, Deus, vem. Que clamou esse? Se fosse alguma coisa aqui, estava todo mundo gritando, se acabando. Se fosse futebol, os homens estavam aqui já, as gargantas sem voz. Mulher, eu nem sei mais o que é que gosta. É tanta coisa. Quando fala clamar, abre esta boquinha linda e clama fortemente a Deus. E convertam-se, cada um do seu mau caminho. Isso nada mais é do que arrependimento. Diga, conversão é arrependimento. Conversão é mudança de atitude. O rei proclamou um jejum para animais, para homens e mulheres, maiores e menores, e que eles se convertessem do seu mau caminho. Todos deveriam se converter naquela cidade. Diga, todos. E convertam-os cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos, porque havia sangue nas mãos. Eles só faziam lutar, eles só faziam matar, eles só faziam mal. Diga, olhe para sua mão e fala assim: as minhas mãos precisam ser limpas. Onde você tem tocado? Onde você tem pegado? Onde você tem mexido? Que não é para tocar, que não é para pegar, que não é para mexer. Limpa suas mãos. Quem sabe, isso agora quem está falando aqui é o rei. Se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Eu sempre falo que Deus muito mais reage do que age, porque quem age sou eu faço, e Deus espera o quê? Uma ação minha para reagir, um posicionamento meu para agir. Foi isso que o rei fez. Olha só o que aconteceu.
Viu Deus o que fizeram? Diga Deus, tudo vê. Ele vê se você está fazendo algo errado. Ele vê se você está em pecado. Mas Ele vê também quando você se arrepende, quando você confessa, quando você se humilha, quando você adora, quando você se rende. Ele vê quando você está fazendo maldade e fala: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele vê. E a misericórdia dele se renova exatamente naquela hora na sua vida. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu. Deus se arrepende, querido. Deus se arrepende, sim. Olha só, do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Meu Deus, o que você está querendo que Deus desfaça essa sentença? O que você está precisando? Fala assim: ó Deus, eu me arrependo hoje. Eu vou abrir um jejum hoje. Eu vou me vestir de pano de saco hoje. Eu vou para o pó hoje. Confessa, porque Ele vai mudar a sentença de crise, de falência, de morte, de doença sobre a sua vida. Porque Ele é um Deus que se arrepende quando Ele está pensando mal ao nosso respeito, no sentido que estamos fazendo mal. Porque a maldade, assim como a adoração sobe, aprendemos aqui em Jonas que a maldade também sobe. Qual o cheiro que você tem exalado a Deus? É maldade? É adoração? É pecado? É o quê? Se arrepende hoje. Diga: eu preciso me arrepender hoje. Pensa aí algo. Pode ser baixo, né? Se você quiser que outra pessoa saiba, aí é com você. Pensa aí algo que você precisa se arrepender. Está mentindo? Está roubando? Está traindo? Está invejando? O que é que você está fazendo que você precisa se arrepender? O que é que você está fazendo que está te levando a uma sentença de morte para Deus? Não tem nada que Deus não possa fazer a seu respeito. Quando a gente se arrepende, quando a gente confessa, quando a gente fala: Deus, eu vou me arrepender, eu vou me converter, eu vou limpar as minhas mãos, eu vou limpar meus olhos, meus ouvidos. Fala aí no teu corpo o que é que precisa ser limpo, que está sujo. É a tua boca que está suja. Seus ouvidos estão sujos porque você está ouvindo coisa que não deveria ouvir. Seus olhos estão sujos, você está vendo coisas que não deveria ver. Sua mão está suja, você está pegando em coisas que não deveria pegar, que não é seu, que não pertence a você. O que é que eu estou fazendo? O que é que você está fazendo que está nos levando a uma sentença de morte? Não é o Covid, querido. São as suas atitudes. Para de olhar para o marido, para a esposa, para filho, para amigo, para amiga, porque é você. É com você que Deus trata. É com você que Deus tem palavra. É com você que Deus tem chamado. É com você que Deus tem propósito. É com você que Deus tem sonhos. É com você que Deus quer fazer. Não é com ninguém mais, é você. Porque sempre foi você e Ele. Sempre foi você e Deus. Não espera Deus te botar no mais profundo mar. Não espera Deus te botar dentro de um grande peixe para ter um lugar secreto. Porque não existe um formato de oração. Não existe um formato de lugar secreto. O lugar secreto de Jonas foi dentro da barriga de um peixe. Foi ali que ele reconheceu. E ele viu, e ele teve experiência. E ele viveu milagres. E rapidinho, quando o grande peixe vomitou ele, ou seja, Deus recoloca pessoas aqui no chamado dele. A partir do momento que Ele lhe tira de lugares, coloca em outros. Não foi o inimigo, não, foi Deus. Diga: Deus está me recolocando no chamado dEle. Porque você tem um chamado. Diga: eu tenho um chamado. Não se cale. Porque a palavra fala que se você não clamar, as pedras clamarão. A palavra fala: ide pregai para toda a criatura. São todas as pessoas, não é quem eu quero, são todas as pessoas. Seja obediente ao ide. Ide é uma ordem, ide. Vai, meu filho, levanta, desperta, igreja. Desperta, tu que dormes. Sabe, Deus fica o tempo todo: desperta, vai, levanta. Meu Deus,
Deus, bota logo nesse grande peixe, porque tem gente que ainda está dormindo, precisa ser vomitado e recolocado no chamado, no propósito. Então servimos a um Deus, amém, de segunda chance, segunda oportunidade. Claro aqui que a gente fala segunda, porque foi a segunda vez que Jonas, que o Senhor falou com Jonas. Mas eu conheço um Deus de quarta, de quinta, de décima, de milésima, até a volta de Jesus. Agora que você não espere, sabe, não tenta Deus não. Ainda vai dar tempo, ainda vai dar tempo. E se não der? E se não der? Diga para a pessoa do lado, e se não der? Deus, Ele sempre te perdoa, mas o nosso problema é arrependimento. Ele me perdoa, mas eu não me arrependo. Ele me perdoa, mas eu tenho prazer no pecado. Ele me perdoa, mas eu estou afastada dele e quero continuar assim. Ele sempre vai te perdoar, Ele sempre vai te amar, Ele sempre vai te alcançar. Mas o que você está fazendo com esse amor? O que você está fazendo com esse perdão? Diga: Deus me ama, Deus me perdoa, Deus quer relacionamento comigo. Então se relaciona com Ele. Não espera a tempestade. Sabe, eu estava vendo outra passagem aqui onde Deus se arrependeu, foi com Ezequias. Isaías foi dar uma palavra a ele. Até o sol, Deus recuou 10 graus. Você quer que Deus faça o que por você e com você, para mostrar que Ele é Deus na sua vida? Ele acrescentou 15 anos a Ezequias. Você quer quantos anos mais? E você está fazendo o que para Ele acrescentar algo na tua vida? Você está fazendo o que para Ele? Não que seja por merecimento, porque não é graça. Mas qual filho ou qual pai que o filho venha ao seu encontro, que o filho agrada, que o filho beija, que o filho abraça, que ele não vai ter prazer em galardoar, em presentear, em dar? Assim é Deus na minha e na sua vida. Diga: o meu padrão de vida é não recuar, é não desistir, pois você tem um chamado. Não há mais tempo para olhar para trás, não há mais tempo para parar, não há mais tempo para mimimi, não há mais tempo para dizer: eu não vou, eu não quero, não. Deus não está preocupado com as tuas desculpas. Ele não está nem aí para as suas desculpas, porque o que importa é o que Ele tem para você. E eu tenho certeza de uma coisa: o que Ele tem para você é bom, é perfeito e é agradável. Dê um glória a Deus, aplauda o Senhor. Assim como a sentença de Nínive foi mudada, não sei qual a sentença, não sei qual a palavra que está sobre a sua vida, mas creio que se for de morte, se for de crise, se for de falência, se for de separação, se for, sabe, de enfermidade, o que quer que seja, não tem nada que o nosso Deus não possa fazer. Ele pode, e só Ele pode. Assim como Ele mudou a vida dos ninivitas, que eram maus, que eram perversos, que a maldade subiu às suas narinas, Ele pode mudar qualquer coisa ao nosso respeito. Basta se consagrar, separar, se converter. É tempo de conversão, igreja. É tempo de mudança de atitude. É tempo de transformação. Diga: é tempo de conversão. Sabe, agora Jonas estava respaldado pelo Senhor. Porque quando eu obedeço, eu ganho novamente a autoridade do Senhor. Quando eu obedeço, restitui a minha, o poder que Deus opera em mim. Restitui a autoridade que Ele tem. Restitui a obediência. Como eu falei aqui, o escolhido não tem escolha. E eu vejo escolhidos aqui nesta noite, amém? Só que eu tenho uma palavra para dizer: você não tem escolha. O seu livre-arbítrio já é dele. A tua escolha, mesmo que você não queira, você já entregou para Ele. A partir do momento que você adentrou neste lugar, que é casa de Deus, casa de oração, já foi. A luta está aí, a guerra está aí. E outra coisa, não vai parar. Não é você saindo que vai parar. A gente estava falando isso no caminho.
Pessoas que a gente tem visto na rua, tem visto trabalhando em outros lugares e que saíram daqui. Querido, você acha que sua vida vai melhorar? Eu não vejo melhora em nenhuma. Me fala um aí que está melhor que você. Porque você tem a vida eterna. Ela tem? Precisamos resgatar a alegria da salvação. Deus está recolocando pessoas, restituindo pessoas, sabe? Transformando pessoas. Deus quer fazer nas nossas vidas. Diga, Deus quer fazer na minha vida. O rei desceu, e por que você não está descendo? O rei se despiu, e por que você não está se despindo? Do que eu preciso me despir? Do que eu preciso descer? O que eu preciso fazer para chamar a atenção dele? Chama hoje, fala hoje, diz para ele hoje. Eu gostaria que o louvor viesse, cantasse novamente. Eu tenho um chamado, porque eu creio que todos aqui têm chamado. Eu creio que mesmo que você não soubesse, dentro da barriga da tua mãe, você já tinha um chamado. Diga, eu tenho um chamado. E se depender de mim, e se depender de mim, eu vou cumprir esse chamado. Dê glória a Deus, aplauda ao Senhor, levante-se, igreja, viva do Senhor. Eu quero que todos, sem exceção, cantem fortemente esse louvor. Receba essa palavra no seu coração. Você tem um chamado, você é escolhido. Não há mais tempo para olhar para trás, não há mais tempo para perder tempo. Não desista, não recue. Amém, queridos? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, me sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Me sinto aqui. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, me sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Me sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande. Levanta eu a sou sua mão aí. enviou.
Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Levanta a mão aí. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Mais uma vez declare. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Ninguém tira, não. Vamos ofertar. quer se aliançar hoje.